conteúdo programático. Iremos ver História da Medicina Nuclear, Introdução à Medicina Nuclear, Radiofármacos, Equipamentos em Medicina Nuclear, Princípios Básicos de Formação da Imagem, Fótons e Dosagem Absorvida, Radioproteção em Medicina Nuclear, Aplicações Clínicas e Considerações Finais. Lembrando que hoje nós iremos ver desde a história da medicina nuclear até os princípios básicos de formação da imagem. O restante do conteúdo iremos estudar no próximo sábado, tá certo? A história da medicina nuclear. O primeiro passo ele foi a descoberta por Marie Curie, em 1898, de elementos radioativos denominados como isótopos naturais. Isótopos naturais são átomos de um elemento químico cujos núcleos têm o mesmo número atômico, certo? Passados alguns anos, em 1923, George Reeves ele utilizou esses elementos pela primeira vez como traçadores naturais em um tipo de exploração biológica. Traçadores naturais são radioisótopos que são usados em muito pequenas quantidades e podem ser acompanhados por detectores de radiação. Com este avanço, em 1934, eles foram adotados para diagnóstico em um estudo da glândula tireoide, com o iodo 128 e, posteriormente, com o iodo 131. Já em 1939, ocorreram as primeiras aplicações terapêuticas do iodo para tratamento de doenças da tireoide. Essa é Marie Curie. E esse é George Reeves. Pouco tempo depois, o iodo 131 ele foi utilizado como método de investigação em hematologia, servindo para medir o volume sanguíneo total, como também o volume plasmático e o volume corpuscular, como também para determinar a sobrevida dos glóbulos vermelhos. Os equipamentos para a aquisição dos exames, eles começaram a ser produzidos em 1946 com cristal de iodeto de sódio ou cristal de cintilação, por isso surgiu o nome cintilografia. No começo, a especialidade ela foi denominada como medicina atômica, mas em 1952 mudou-se para medicina nuclear, que é chamada até hoje. Em 1954, uma clínica de medicina nuclear no serviço de radioterapia começou as primeiras aplicações de iodo radioativo nas glândulas tireoides. Já no ano de 1957, Hal Enger desenvolveu a câmara de cintilação, um sistema de formação de imagens que não exigia que o detector fosse movimentado e que apresentava maior resolução geométrica, além da possibilidade de se obter projeções diferentes de uma mesma distribuição de radiofármaco, que daqui a pouco a gente vai ver todas as definições de radiofármaco, tá certo? Essas informações adquiridas pela câmara de cintilação, elas eram transformadas em imagens e exibidas por um tubo de raio-x de raios catódicos, de modo que podiam ser registradas em filmes ou chapas fotográficas, que a gente viu que antigamente os filmes eles eram chamados de chapas. As modernas câmaras usadas hoje são derivadas da câmara Enger. Esse é o Hal Enger. Nos anos 60, com o desenvolvimento dos computadores, foi possível adquirir, armazenar e processar as imagens obtidas com as câmaras de cintilação para, como por exemplo, extrair parâmetros fisiológicos, corrigir distorções associadas ao processo de formação de imagens, assim como também evidenciar estruturas de interesse. Nos anos 70,
com os novos avanços em computação e principalmente no desenvolvimento e na implementação de métodos de reconstrução, permitiram a realização do SPECT e PET, que mais lá para frente a gente vai ver que o SPECT e PET, eles são exames funcionais, tá certo? A medicina nuclear ela é aceita nos Estados Unidos como uma especialidade médica e em 1973 foi introduzido o teste de esforço com estresse para a avaliação miocardial. Na atualidade, a medicina nuclear ela só tem a crescer, tanto no Brasil quanto no mundo, com o suporte correto de centros especializados na produção e distribuição dos materiais radioativos, com um número crescente de pacientes em todo o país, podendo ter acesso a tratamentos de ponta utilizando tecnologias que no mundo já correspondem a mais de um terço de todos os tratamentos médicos. Eu fiz um esquema de linha do tempo para que vocês possam assimilar melhor todos esses acontecimentos. Nós vimos que em 1898, Marie Curie descobriu os elementos radioativos, denominados como isótopos naturais. Logo, em 1923, George Reeves ele utilizou os elementos pela primeira vez como traçadores naturais. Em 1934, esses elementos foram adotados para diagnóstico em um estudo da tireoide com o iodo 128 e posteriormente com o iodo 131. Em 1939, ocorreram as primeiras aplicações terapêuticas do iodo para tratamento de doenças da tireoide. Em 1946, começaram a ser produzidos os equipamentos para aquisição dos exames com cristal de cintilação. Já em 1952, a especialidade deixou de ser chamada de medicina atômica para medicina nuclear. No ano de 1954, uma clínica de medicina nuclear, através dos serviços da radioterapia, começou as primeiras aplicações de iodo radioativo nas glândulas tireoide. No ano de 1957, Hauend desenvolveu a câmara de cintilação. Já nos anos 60, através do desenvolvimento de computadores, foi possível o processamento e armazenamento das imagens obtidas com a câmara de cintilação. Nos anos 70, com mais avanços computacionais, principalmente no desenvolvimento e na implantação de métodos de reconstrução. E na atualidade, a medicina nuclear ela só vem crescendo com centros especializados e um aumento crescente de pacientes que têm acesso ao tratamento no Brasil. Introdução à medicina nuclear. A medicina nuclear ela é uma especialidade médica que emprega fontes não seladas de radionuclídeos com finalidade diagnóstica e também terapêutica. Utiliza sistemas de detecção de radiação que permitem registrar e também a distribuição espacial ou temporal do radioisótopo dentro de uma pessoa. Radioisótopo, ele é um elemento que tem configuração no seu núcleo e o torna instável, o que tende à estabilização pela emissão de radiação. Lembrando que radionuclídeos, eles são átomos definidos pelo número de nêutrons em seu núcleo atômico, por isso ele é radioativo. Geralmente, os radioisótopos eles têm as mesmas propriedades químicas do seu isótopo estável já existente no organismo. Os fármacos que conduzem os radioisótopos até os órgãos e tecidos do corpo, eles são denominados de radiofármacos. A medicina nuclear, ela possibilita aplicações médicas tão diversas como no estudo da morfologia de um órgão, a evolução de uma função fisiológica, a análise de um componente biológico, como também no tratamento de um processo patológico. Radiofármacos. Um radiofármaco, ele é uma substância que, por sua forma farmacêutica
quantidade e qualidade de radiação pode ser utilizado no diagnóstico e também no tratamento de seres vivos, qualquer que seja a via de administração utilizada. Podendo falar de uma forma mais simples, podemos dizer que os radiofármacos eles são moléculas ligadas a um elemento radioativo, podendo ser radioisótopos ou radionuclídeos, constituindo dessa forma fármacos radioativos que são utilizados na medicina nuclear. Eles são manipulados em certas quantidades, pequenas quantidades, que são os traçadores radioativos, com a finalidade de diagnosticar patologias e disfunções do organismo. Na sua menor extensão, eles são aplicados na terapia de doenças, particularmente no tratamento de tumores radiosensíveis. Já quando a finalidade é diagnosticar patologias, como por exemplo o infarto do miocárdio ou também uma disfunção renal, utiliza-se na sua composição radionuclídeos emissores de radiação gama. A radiação gama, ela é uma onda eletromagnética e, portanto, apresenta grande penetrabilidade nos tecidos e baixo poder de ionização quando comparada às radiações particuladas, representadas pela emissão, pelo núcleo dos átomos radioativos, de partículas alfa ou de négatons, também chamados de partículas beta. O menor poder da ionização da radiação gama, ela minimiza a dose de radiação absorvida pelo paciente. Radionuclídeos emissores de radiação gama, tais como o tecnécio 99M, o iodo 123, o índio 111, galho 67 e o talho 201, entre outros exemplos, eles são utilizados na composição de radiofármacos para diagnóstico. Quando a finalidade ela é terapêutica, o efeito deletério da radiação é utilizado para destruir células tumorais. Já nesse caso, os radiofármacos eles são compostos por radionuclídeos emissores de radiação particulada, ou seja, alfa ou beta, que possuem pequeno poder de penetração, mas são altamente energéticos, ionizando o meio que atravessam e causando uma série de efeitos que resultam na morte das células tumorais. Como exemplo de radionuclídeos emissores de radiação beta, utilizados em terapia, nós podemos citar o iodo 131, o ítrio 90, lutécio 177, rênio 188, estrôncio 90, samaro 153, entre outros exemplos. Desenvolver e produzir radiofármacos significa estudar, entre outras coisas, a química da interação entre elementos radioativos e diferentes moléculas, sendo substratos ou ligantes, para a preparação de compostos radioativos com afinidade e especialidade, por exemplo, de avaliar alguns sistemas, alguns órgãos ou até mesmo patologias. Os substratos para radiofármaco, eles são geralmente compostos orgânicos, mas também podem constituir-se de espécies coloidais ou particuladas, proteínas como anticorpos ou peptídeos, ou mesmo células, como as células vermelhas e brancas do sangue. Na atualidade, o radionuclídeo mais importante para a preparação de radiofármacos com finalidade diagnóstica é o tecnécio 99M. O tecnécio 99M, ele é um radionuclídeo que apresenta características físicas ideais para a utilização em medicina nuclear diagnóstica. Ele é monoemissor gama de baixa energia, possui tempo de meia-vida físico relativamente curto e não emite radiação de partícula alfa nem beta.
Na busca por radiofármacos cada vez mais específicos, com especial interesse para o diagnóstico de diferentes tipos de tumores, vários radiofármacos de tecnécio eles vêm sendo propostos e também constituídos de ligandes proteicos. Tais proteínas são representadas por anticorpos monoclonais e peptídeos, que reconhecem algum antígeno de superfície ou receptor presente na célula tumoral. No Brasil, eles são produzidos em grande parte por dois institutos da Cinem, que é a Comissão de Energia Nuclear. Geralmente são produzidos pelo IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e também pelo IEM, que é o Instituto de Engenharia Nuclear. Toda a produção desses elementos radioativos é certificada pela norma ISO 9001, versão 2000, e atende a mais de 300 clínicas e hospitais do país, respondendo por aproximadamente 3 milhões de procedimentos de diagnóstico e terapia em medicina nuclear. Essa é uma tabela onde ela expõe vários tipos de isótopos, sua emissão e sua meia-vida. Os exemplos citados são o tecnécio 99M, que possui radiação gama e meia-vida de 6 horas. O iodo 131 possui radiação gama e beta e sua meia-vida é de 8 horas. Gálio 67, com emissão de radiação gama, sua meia-vida é de 3,26 dias. Tálio 201, emissão gama e meia-vida de 3,04 dias. Iodo 123, emissão gama e meia-vida de 13,2 horas. Samário 157 possui emissão de radiação gama e beta e sua meia-vida é de 1,95 dias. Flu 18, sua emissão é gama e sua meia-vida é de 109 minutos. Essa é uma tabela com algumas partes, alguns órgãos do corpo humano que dá exemplos de radiofármacos que são geralmente utilizados em cada parte do corpo, certo? Alguns exemplos são o cérebro, que utiliza-se geralmente o tecnécio 99M, no fígado também, já no intestino, geralmente se utiliza o cromo 51, nos tecidos moles é o gálio 67, ósseo geralmente é samário ou tecnécio 99M, nas glândulas salivares também é utilizado o tecnécio, na garganta geralmente é o índio 192, já na tireoide, como a gente já viu anteriormente, é utilizado ou o iodo 123 ou o iodo 131. No pulmão, o tecnécio 99M, como também o iodo. No coração, o tálio. No estômago, nos rins e também no sistema linfático é utilizado o tecnécio. E na próstata, somente o iodo 125, certo? Vamos agora para os equipamentos e formação da imagem. O instrumento padrão para a obtenção de imagens estáticas e dinâmicas em medicina nuclear é a câmara de cintilação ENGIE, ou como é conhecida mundialmente por gama-câmara. Ao longo dos anos, modificações introduzidas neste equipamento aumentaram seus parâmetros de desempenho, campo de visão, uniformidade, sensibilidade, resolução espacial e energética, além de favorecer a estabilidade mecânica, como também eletrônica dos sistemas, certo? Com calibrações cada vez mais automatizadas e duradouras. Proporcionou também a melhora dos detectores de aquisição, com cristais cada vez mais adaptados às suas funções, que permitiu a diminuição do tempo da aquisição de imagens. Cintilografia é o nome dado ao exame que utiliza o aparelho gama-câmara ou câmara de cintilação. Como funciona?
Os radiofármacos utilizados emitem radiação gama e, após a sua administração, é distribuído para o tecido ou célula de acordo com suas características funcionais. A radiação gama emitida pelo radiofármaco no organismo do paciente, ela interage com o detector de gama-câmara, produzindo assim emissão de luz, ou seja, cintilação. Esta luz, ela é convertida em sinal elétrico. O aparelho, ele detecta a radiação e determina a exata posição do corpo do paciente em que a luz está sendo emitida. Além da intensidade da luz, que corresponde à energia da radiação, obtendo assim imagens de projeções planas, ou seja, bidimensionais. Este é um equipamento, uma câmara de cintilação, que é o aparelho que faz a cintilografia. É um equipamento de alto desempenho com detectores de ângulo variáveis e desenho aberto, o que faz diminuir a sensação de claustrofobia para aqueles pacientes que são claustrofóbicos, certo? Agora vamos ver o SPECT e PET. SPECT é a tomografia computadorizada por emissão de fóton único, onde fóton são partículas que compõem a luz, podendo ser definidos como pequenos pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Um colimador e chumbo é usado entre paciente e o detector para eliminar raios gama que não tinham direção perpendicular a ele, o que torna a imagem com uma melhor resolução, certo? As imagens, elas são produzidas com o auxílio de um computador integrado no equipamento. Esse é um exame feito para detectar alterações na circulação do sangue e função do cérebro, sendo geralmente realizado para auxiliar na identificação ou como também no acompanhamento de doenças degenerativas cerebrais. Um exemplo delas é o Alzheimer e o Parkinson. PET. PET é a tomografia por emissão de pósitrons. Pósitrons, eles são emissões de partículas que têm a mesma massa do elétron, mas possuem carga positiva, certo? Se funde entre a tomografia por emissão de pósitron e a tomografia computadorizada, podendo detectar alterações menores. A tomografia computadorizada, ela informa a riqueza de detalhes anatômicos, enquanto a medicina nuclear informa dados fisiológicos. Desta forma, a modalidade permite estudos da anatomia e também da fisiologia, podendo destacar nas especialidades de oncologia, para o planejamento radioterapêutico, neurologia, como também na cardiologia. A imagem ela é formada pela emissão dos pósitrons pelos radionuclídeos fixados nos órgãos do paciente. O computador ele reconstrói os locais da emissão de pósitrons a partir das energias e direções de cada par de raios gama, gerando várias imagens tridimensionais, ou seja, em 3D. Esse é o tomógrafo PET. O SPECT e PET, eles apresentam os resultados de exames coloridos, possibilitando assim traçar mapas cerebrais que mostram as regiões onde existem células trabalhando mais do que em seu estado de repouso, com um metabolismo mais ativo dependendo das cores obtidas. Esses exames são exames funcionais, como eu falei anteriormente. Eles diferem da tomografia computadorizada convencional e também da ressonância magnética, pelo fato de mostrarem a função cerebral ao invés da anatomia. Eles são úteis também para a investigação das chamadas funções cognitivas, como, por exemplo, a consciência, o aprendizado, a sensibilidade, a linguagem, entre outros exemplos.
Na atualidade, o PET e o SPECT, eles já estão sendo usados para colher informações valiosas sobre muitas doenças neurológicas e também psiquiátricas, como a esquizofrenia, a depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, entre outros. Esta é a sala de controle do ciclotron. Ciclotron, ele é o acelerador de partículas. Ele é utilizado para produzir radioisótopos, que com isso coloca o Brasil na tecnologia de ponta nesta área. Ele é o gerador de tecnésio 99M. Vamos ver agora algumas imagens cintilográficas, certo? Essa imagem é de uma cintilografia do miocárdio. Essa é de uma cintilografia óssea. Já essa é das paratireoides. E essa é do baço e fígado, certo? Vamos ver também algumas imagens PET, do tomógrafo PET. Aqui podemos ver, nessa primeira imagem, uma imagem de tomógrafo PET, um exame, de uma pessoa não portadora de Alzheimer, certo? Já na segunda imagem, podemos ver o exame de um paciente portador de Alzheimer. Já nessa primeira imagem, é de um paciente que não possui transtorno depressivo. Já essa imagem é de um paciente que possui transtorno depressivo. Aqui nós podemos analisar nessa parte superior, essas imagens são do paciente em repouso, certo? Já nessa parte inferior, podemos ver imagens de um paciente ao decorrer de alterações físicas ou psicológicas, como por exemplo, andando, vendo, ouvindo, pensando ou lembrando. É isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje.